Você já parou para pensar nas cores dos olhos? Parece algo superficial, mas os genes que definem a cor dos nossos olhos também podem influenciar nossos comportamentos. Isso significa que pessoas com cores de olhos parecidas podem ter atitudes semelhantes. Bem-vindo ao Além do Óbvio. Aproveite que está por aqui para curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos curiosos. Agora vou te mostrar o que cada cor de olho pode significar. Vem comigo! Olhos castanhos. Os olhos castanhos são os mais comuns. Em algumas regiões, é difícil encontrar pessoas com cores de olhos diferentes. A cor marrom dos olhos está relacionada com um pigmento chamado melanina, que traz benefícios para a saúde dos olhos, evitando problemas de visão relacionados com a idade. Por outro lado, estudos mostram que mulheres com olhos castanhos podem ter maior tendência a ficar deprimidas em comparação com as de olhos claros. Além disso, as pessoas com olhos castanhos costumam ser consideradas mais confiáveis. Um estudo com estudantes universitários na República Tcheca mostrou que eles classificaram as pessoas de olhos castanhos como mais confiáveis do que aquelas de olhos azuis. Mas, claro, isso não é uma regra, pois o formato do rosto também pode influenciar essa percepção. Olhos verdes. Outra cor de olhos bem rara é o verde. Apesar de faltar pesquisas sérias mostrando quantas pessoas têm olhos verdes, por algum motivo, é comum dizer que apenas 2% da população humana tem a sorte de ter essa cor desejada de olhos. E por que são desejados? É porque as pessoas de olhos verdes são consideradas mais atraentes, criativas, misteriosas e apaixonadas. Não sabemos ao certo se isso é verdade, mas o fato de que os outros te acham especial só por ter olhos verdes é legal, né? Os olhos verdes são realmente lindos, não temos dúvidas disso. Eles são mais comuns no norte, oeste e na Europa Central. Estima-se que 29% dos moradores de Edimburgo, a capital da Escócia, têm olhos verdes. Essa cor dos olhos é mais frequente em mulheres do que em homens. E olha só, está associada ao cabelo ruivo, que também é uma característica bem rara na aparência das pessoas. Será que é por isso que as mulheres com olhos verdes e cabelo ruivo são consideradas tão sexy? Olhos azuis. Pesquisas feitas por cientistas da Universidade de Copenhague mostraram que os olhos azuis surgiram como resultado de uma mutação genética que aconteceu em um único indivíduo na Europa de 6.000 a 10.000 anos atrás. Isso significa que todas as pessoas de olhos azuis têm o mesmo ancestral lá atrás. Olha só que curioso, as pessoas com olhos azuis têm uma maior tolerância à dor e ao álcool em comparação com aquelas de olhos castanhos. Mas, por outro lado, quem diria? Elas também podem ser vistas como mais competitivas ou egoístas. É interessante notar que os olhos azuis estão associados tanto com atratividade quanto com crueldade. Quando pensamos em um assassino sem coração, geralmente imaginamos olhos frios como aço. Já reparou que os amuletos de mal-olhado são azuis? Pois é. Os olhos azuis têm menos melanina, o que os torna mais sensíveis a raios ultravioletas e à luz azul. Por isso, pessoas com olhos azuis devem ter mais cuidado com a exposição ao sol e proteger bem os olhos para evitar problemas oculares. Além disso, geralmente quem tem olhos claros também tem pele pálida, o que pode significar um maior risco de câncer de pele. Então, atenção redobrada. Olhos negros. Bom, vamos ser sinceros. Olhos realmente negros não existem. Eles podem ser tão escuros que parecem negros, mas na verdade são apenas muito, muito escuros, nunca totalmente pretos. Pesquisas mostram que pessoas com olhos mais escuros são geralmente consideradas mais agradáveis. Além disso, alguns estudos indicam que pessoas com olhos negros têm um desempenho melhor em esportes, que envolvem mirar alvos e tendem a beber menos álcool do que aquelas com olhos mais claros. Olhos de avelã. Os olhos de avelã geralmente mudam de cor, variando entre marrom e verde. Pessoas com essa cor de olhos costumam ter uma íris multicolorida. Muita gente diz que os olhos castanhos mudam de cor de acordo com o humor, mas a verdade é que eles apenas parecem diferentes dependendo da luz e do ambiente, como as roupas que a pessoa está usando. Os olhos de avelã ainda são um pouco misteriosos quando se trata de definir a cor exata. Na verdade, são uma mistura de várias cores, em vez de serem de uma cor só, o que os torna ainda mais atraentes. É só pensar em algumas celebridades que têm olhos castanhos, como David Beckham, Penélope Cruz, Jessica Alba e Ben Affleck. Eles são todos bonitos, e seus olhos únicos os tornam ainda mais atraentes. Sabia que 74% dos olhos castanhos parecem ter um anel marrom ao redor da pupila? Apesar de serem menos comuns que os olhos marrons,
É por isso que as pessoas com essa cor de olhos são consideradas únicas e misteriosas. Por causa de uma quantidade moderada de melanina, suas personalidades são consideradas equilibradas. Curiosamente, segundo o Dr. Matthew Leach, da Universidade da Austrália do Sul, a cor dos olhos de avelã pode ser influenciada por um desequilíbrio no fígado, o que pode tornar as pessoas com olhos castanhos mais propensas a terem problemas digestivos. Olhos âmbar. Os olhos âmbar são uma das cores mais raras que ocorrem entre os seres humanos, sendo que apenas cerca de 0,01% da população humana tem essa cor de olhos. No entanto, essa cor é bastante comum em animais, como gatos, corujas, águias e lobos. Por causa disso, às vezes os olhos âmbar são chamados de olhos de lobo. Essa cor de olhos pode ser confundida com avelã, mas os olhos âmbar têm uma tonalidade dourada sólida, sem outras cores misturadas. Essa tonalidade é causada pelo pigmento amarelado chamado lipofuscina, presente na íris. Muitas pessoas consideram os olhos âmbar como sedutores e até acreditam que são um sinal de poderes sobrenaturais. Mas a verdade é que a cor é apenas o resultado de uma série de mutações genéticas. Não tem nada a ver com se transformar em lobos ou criaturas místicas. É só uma característica única que alguns sortudos têm, sem brincadeira. Olhos cinzentos. Sabe que olhos azuis e cinzentos são bem parecidos geneticamente? Então, por que eles parecem diferentes? Uma possível explicação é que os olhos cinzentos têm um maior depósito de colágeno no estroma, o que afeta a maneira como a luz é refletida e, consequentemente, como a cor é percebida. Interessante, né? Dizem que as pessoas com olhos cinzentos são fortes, imaginativas e flexíveis, o que as torna ótimas líderes. Assim como quem tem olhos claros, aqueles com olhos cinzentos também devem ter cuidado especial ao se expor ao sol. Afinal, os olhos cinzentos são mais sensíveis à luz. Essa cor de olhos é mais comum no norte, oeste e na Europa Central. Bem interessante, não é mesmo? Olhos violeta. Os olhos violeta são tão raros que parecem coisa de conto de fadas. Mas olha só, se você observar o rosto da famosa atriz Elizabeth Taylor, vai ser difícil descrever a cor dos olhos dela de outra forma que não seja violeta. Essa cor de olhos realmente existe e é resultado de uma mutação genética. Ao longo dos anos, surgiram histórias quase mágicas sobre pessoas com olhos violeta. Dizia-se que elas não envelheciam depois dos 50 anos, não tinham pelos no corpo, exceto na cabeça, cílios e sobrancelhas, e possuíam um sistema imunológico extraordinariamente forte. Acredite ou não, a crença mais estranha relacionada a olhos violeta é que as pessoas que os tinham não precisavam usar o sistema digestivo. Mas claro, isso não passa de um mito. Pessoas com olhos violeta não são seres sobrenaturais, tá? Apesar de serem extremamente raros, os olhos violeta não têm nenhum poder mágico. Eles são únicos e especiais, com certeza. Mas essas pessoas envelhecem normalmente e, é claro, precisam do sistema digestivo como todo mundo. Agora, se você gosta de mitos, posso te contar um. Existe uma história chamada Gênesis de Alexandria, que diz que no Antigo Egito, pessoas saíram para ver um brilho de luz aparecendo durante noites sem lua e calmas. Acontece que seus olhos ficaram violeta e sua pele ficou pálida. Essas pessoas foram chamadas de espírito-pessoas, e como todos que parecem diferentes, tiveram que enfrentar atos de intolerância. Achou intrigante? Olhos vermelhos. Sabe aquelas fotos com lanterna que nos fazem parecer que temos olhos vermelhos? Pois é, isso é só efeito da luz. Na vida real, essa cor rara dos olhos ocorre entre pessoas com formas graves de albinismo, que têm quantidades extremamente baixas de melanina. O que acontece é que os vasos sanguíneos ficam mais aparentes nos olhos, criando a impressão de cor vermelha. Infelizmente, o albinismo está associado a vários defeitos de visão, como fotofobia, sensibilidade à luz, ambliopia, olho preguiçoso e nistagmo, movimentos oculares rápidos e descontrolados. Infelizmente, sabemos que diferenças muitas vezes causam medo em outras pessoas, levando à intolerância ou até mesmo a atos de violência. É isso que os indivíduos com albinismo costumam enfrentar. Olhos de cores diferentes. Você já reparou nos olhos da Mila Kunis ou da Kate Bosworth de perto? Se sim, deve ter notado que ambos têm cores diferentes. Isso é causado pela heterocromia. A heterocromia pode aparecer de 3 formas. Completa. Quando uma íris é totalmente diferente da outra, segmental. Quando apenas uma parte da íris tem cor diferente, e central. Quando a íris tem uma cor diferente perto da borda da pupila. Nos desenhos animados,
Ter dois olhos diferentes geralmente é mostrado como um sinal de insanidade ou personalidade dividida, mas não precisa acreditar nisso. A heterocromia é apenas um distúrbio inofensivo que não afeta a visão nem a personalidade de alguém. Aliás, ela também pode ser encontrada em animais. E aí? E você, tem olhos com cores diferentes? Compartilhe conosco nos comentários. Curta e inscreva-se para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.